Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 14 de janeiro, terça-feira. E retomando aí as principais notícias do dia, mais cedo comentei rapidinho lá no Boletim a Mais, nós trouxemos em primeira mão informações fresquinhas da investigação daquele esquema de corrupção, são vários, né? Mas da construção da sede da Petrobras em Salvador, a chamada Torre Pituba. Sim, a torre que deveria custar 300 milhões, custou 1 bilhão e 300 milhões. Olha, propina aí contabilizada, né? Quase 70 milhões em propina. Dinheiro que foi para a campanha da Dilma, que foi para o PT através do Vacari, que abasteceu também a campanha de Jacques Wagner através de um operador dele, que atuava justamente na arrecadação de campanha ali do Caixa 2. Enfim, os delatores confirmaram e apresentaram uma série de acusações graves e provas de corroboração dessas acusações. Nós tivemos acesso no próprio processo, né, aos termos, aos principais termos dessas delações que foram feitas por Mário Seabra e Alexandre Seabra, né, que são irmãos, e também pelo Marcos Felipe Mendes Pinto, que é filho do Paulo Afonso Mendes Pinto, empresário morto, que era de uma das empreiteiras que foram, a empreiteira, na verdade, que foi usada pela Odebrecht e pela OAS para pagamento de propina. Então, comentei mais cedo, 50 anexos, as delações desses três somam 50 anexos. Então, a gente teve acesso a uma parte desse material. A outra parte que ainda está em sigilo, obviamente vai abastecer várias outras investigações. Então, em breve teremos Polícia Federal nas ruas lá da Bahia, mas não só da Bahia, tá? Bom, inclusive, olha, informação como curiosidade para vocês, né? Essa torre, essa sede da Petrobras, ela é um racinte, é um luxo, olha, paredes com mármore importado, é um negócio assim sem fim. Por isso que custou o que custou. Então teve esse superfaturamento aí de 1 bilhão, né? Não estamos falando de 1 milhão, estamos falando de 1 bilhão, o negócio que deveria custar 300, custou 1 bi em 300. E claro, embutida aí uma fortuna, 68 milhões de reais é muita grana, isso é propina contabilizada, fora aquilo que ainda não foi contabilizado. O que eu destaco para vocês dessa investigação? Bom, a gente publicou, né, alguns aspectos curiosos, por exemplo, pagamento de propina em meias. Né? É a anatomia da corrupção. É dinheiro na cueca, dinheiro na camisa, tem uma outra aqui que a gente botou, olha, operador aqui colocou dinheiro dentro da camisa, o outro colocou nas meias. Né? A gente já conhece a prática de dinheiro na cueca, então essa é a anatomia da corrupção. É impressionante, né? É mais fácil, esse pessoal deve até já ter desenvolvido alguma roupa para isso. Né? Tem carro que eles botam fundo falso com banco, tem escritório que o cara coloca também fundo falso, tem parede, o pessoal guardando dinheiro na parede, né? E aí, claro, para o transporte, dinheiro na cueca. Aliás, um dia desse nós publicamos também em relação a outra operação, a Operação Pés de Barro. Inclusive, teve aquelas atividades da Polícia Federal, operação ali, ação controlada, né? Ação controlada que filmou os prefeitos lá, o prefeito colocando dinheiro na cueca. Então, é uma vergonha, uma vergonha. É uma vergonha. Tem que trocar mesmo as fraldas, as cuecas, tem que trocar todo mundo. Informação que a gente publicou depois do Boletim a Mais, então informação nova, fresquinha para vocês aqui. A campanha de Dilma teve mesada de 100 mil reais nesse esquema da Torre Pituba, segundo o Mário Soares. Ele disse que o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, recebeu um total de 2 milhões em propina. E aí ficou acertado que ele receberia 100 mil por mês para atender demanda da eleição da Dilma Rousseff de 2010. Eu lembro sempre aqui, em 2010 a gente ouvia aqui em Brasília que estavam quebrando a Petrobras para eleger a Dilma. Ainda não tinha Lava Jato, não tinha nada. A Lava Jato aconteceria em 2014 apenas, né? É incrível, inclusive, que ela tenha sido reeleita, já com a Lava Jato nas ruas. Mas em 2010 a gente já ouvia isso. Era zum, 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 era aquele burburinho que a gente começa a ouvir como boato. Um lobista comenta, um operador comenta, um empresário comenta, e você vai atrás das informações para tentar
checar, né? Quando a gente percebe hoje, olha para trás e vê a complexidade do esquema de corrupção que foi montado, que só é possível desvendar quando há ajuda, a cooperação interna, né, de delatores, para você poder autorizar quebras de sigilo que possam trazer esses elementos de corroboração, aí você percebe realmente que é muito difícil combater a corrupção, que ela está cada vez mais avançada. Então, quando a gente percebe, a gente se depara com essas medidas todas aí que são anticorrupção, né, medidas pró-crime, a gente fica revoltado. Por quê? Porque a gente sabe que todo o empecilho que é colocado é um tijolo nesse muro, que vai dificultando. Já é difícil combater a corrupção, né, considerando essas evoluções, né, o pessoal hoje paga propina em Bitcoin, por exemplo, então já é difícil. Quando você cria esses outros mecanismos, essas ferramentas que vão dificultando, vão burocratizando, vão deixando mais difícil. Restringe delação, restringe prisão, cria juiz de garantia, prescreve. Olha, é complicado. Então, assim, isso causa revolta, isso causa indignação. Por isso, a gente está aqui todo dia batendo na mesma tecla, martelando, né? Martelando o mesmo prego. Esperando aí que a gente consiga evoluir ou pelo menos evitar o retrocesso. Bom, propina em meia, propina para a campanha da Dilma, já tinha falado propina para o operador do Jacques Wagner, né? Falei mais cedo, inclusive ele ilustra o nosso boletim a mais. Que mais? Os 50 anexos, eu destaquei algumas coisas para vocês. Sim, outra peculiaridade, né, da corrupção dessa gente, especialmente do PT, né? Esquema da Torre pagou Land Rover e reforma para ex-diretor do Petros, né, que é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. O Mário Soares diz que o ex-diretor Newton Carneiro ganhou, né, ou comprou, melhor dizendo, uma Land Rover e pagou a reforma do seu apartamento no Rio, além de compra de material da construção, né, da obra, etc., tal, com o dinheiro da propina. Ele recebeu pagamentos mensais de 50 mil, num total de 3,8 milhões. O pessoal adora, o petista adora a Land Rover. Eu, se fosse a Land Rover, eu processava o PT, né, porque isso denigre a marca, né, é impressionante, né? É impressionante. Bom, dito isso, né, dinheiro na camisa para a secretária do Vacari, etc. Olha, tá tudo lá, recomendo, quem não viu, dá uma olhadinha, quem perdeu, vai lá no meu Twitter, @CláudioEDantas, você vai localizar, ou coloca na busca Cláudio Dantas, você vai localizar o meu perfil. Se você não segue, siga, e eu reproduzo as principais notícias do dia lá ao longo do dia. Então não tem um volume muito grande, tem o volume daquelas principais notícias que eu considero mais importantes. Então essas notícias dessas delações estão todas lá, então você pode resgatar, foram publicadas ao longo da manhã, no início da tarde. Que mais? Destaco aqui, Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que chamou o Moro de chefe de quadrilha. Perdeu a cabeça, falou essa barbaridade, o Ministério Público tentou, então aí apresentou uma denúncia, mas a Justiça rejeitou. O juiz substituto da 15ª Vara Federal aqui no DF, Rodrigo Paiva Bentemiller, considerou descabido falar em afastamento do presidente da OAB, tendo em vista a ausência de cometimento de delito no caso apresentado. Olha, realmente é complicado, né? Para o magistrado, o denunciado não teve intenção de caluniar o ministro, imputando ele falsamente fato criminoso, mas sim, apesar de reconhecido exagero, uma intenção de criticar a atuação de Moro, quando foi provocado a se manifestar acerca da suposta atuação do âmbito da Operação Spoofing. O juiz diz o seguinte: contudo, mesmo com uma fala mais contundente, não vislumbra a intenção do denunciado imputar falsamente crime ao ministro da Serra. Bom, o Ministério Público queria o afastamento do Felipe Santa Cruz, que, enfim, tem a responsabilidade do cargo, não poderia estar usando a OAB para fazer esse tipo de acusação grave, né? Acusação grave. O Ministério Público, inclusive, disse o seguinte:
acusou o Santa Cruz por crime de calúnia, né? A declaração, para quem não lembra, a declaração do Santa Cruz foi a seguinte: o Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Para o Ministério Público, o Santa Cruz teve a intenção, sim, de acusar de forma clara e consciente o ministro da Justiça de formação de quadrilha ao afirmar que ele exercia a função de chefe de quadrilha. Olha, é um absurdo. Santa Cruz disse que exagerou, até reconheceu, né? Eu liguei para ele falou assim, não, eu me excedi, porque a gente no embate público acaba cometendo esses excessos. Olha, eu acho que as autoridades têm que botar o pé no chão e entender o seguinte: elas lideram instituições, entidades, organismos e tal. São autoridades, são pessoas que têm uma responsabilidade para com os seus representados. Elas representam categorias, representam às vezes instituições. Então, vamos parar com esse bate-boca infantil, um acusando de um lado, porque depois tem que recuar, tem que pedir desculpa, tem que ficar nessa humilhação. É sorte do Santa Cruz de contar aqui com a boa vontade do juiz, porque também, se fosse qualquer uma pessoa, né, qualquer um de nós, uma pessoa comum, provavelmente não teria a mesma boa vontade. Imagina você chamar aqui o presidente lá do STF de chefe de quadrilha, ou o ministro, quer dizer, estava preso, né? A gente estava preso, o sujeito estava preso, se chamasse estava preso. Então, sabe, isso aqui é uma o sujeito, quando está representado, liderando uma instituição e fala uma barbaridade dessa, ele está falando em nome da instituição. Então, como é que é? Os advogados que são, né, representados pela OAB, eles estão se sentindo representados? É uma questão que precisa ser resolvida internamente, inclusive, né? Ou fica esse negócio aí corporativista, não, tudo bem e tal. Né? Já não é a primeira vez. Dia desse mesmo, ele estava na rede social lá, reagiu também a uma acusação e começou a falar um monte de asneira. Então tem que ter comedimento, né? Tem que ter responsabilidade. Enfim, vamos lá. O que mais que eu destaco para vocês? Olha, o Bolsonaro hoje está sendo aí pressionado há vários dias, desde que surgiu a informação de que ele estava avaliando conceder isenção ou subsidiar, né, com a isenção, obviamente, as igrejas, os templos religiosos da conta de luz. Conta de luz que eu pago, você paga, todo mundo paga, ele estava querendo isentar os templos religiosos. Obviamente que isso é uma medida populista, eleitoreira, ela acontece no momento em que o próprio presidente da República está com o seu partido sendo constituído, utilizando o apoio das igrejas, isso já foi dito, né? De quartéis, igrejas, etc. Então, esse tipo de decisão, ela não pode acontecer, é um absurdo em si mesmo. Aí tem um outro ministro que um dia desse disse que só vai custar 30 milhões. Como assim só vai custar? Tire do seu bolso. Irresponsabilidade falar um negócio desse, mais uma vez, uma autoridade falar um negócio desse porque não tem noção da importância, né? Não tem consciência da responsabilidade do seu cargo e do sofrimento do cidadão, que não tem nada, que não tem saúde, não tem educação, não tem nada, paga imposto, paga caro, e aí tem que ouvir uma pataquada dessa. 30 milhões é pouco? Como assim é pouco? É pouco cacete, é pouco escambau. É muita grana e não tem que isentar nada. E templo religioso já é isento de uma porrada de imposto. Vai isentar com o quê? Vai fazer, sabe? Para com esse negócio. Enfim, mas não é? Dá nos nervos. Que negócio é esse? Aí já saiu outra informação de que também até as igrejas, especialmente as evangélicas, os líderes religiosos, estão querendo também a anulação aí do negócio do isenção também de pagar o laudêmio lá para terrenos de marinha. Daqui a pouco que é o quê? Que o pessoal sabe? Olha, não tem esse negócio de dízimo elétrico, tem nada disso. Não é uma opinião. É uma opinião geral. Todo mundo sentou o cacete, até os eleitores do Bolsonaro também botaram a mão na consciência e falaram assim, peraí, isso não está certo. E aí ele passou a ser criticado por isso. E aí o presidente da República, aí lá na porta do Alvorada, que, né, tem o costume de dar entrevista, disse que
Olha, estou apanhando e não decidi nada ainda. Eu não sei por que essa gana de dar pancada em mim o tempo todo. Eu assinei o decreto, então por que essa pancada? Fecha aspas. Bom, primeiro, presidente, que o senhor não devia se preocupar, né? Não devia, vamos dizer assim, reagir dessa maneira. Já não é a primeira vez. Outra feita também no negócio do juiz de garantias e até em outras medidas que também foram impopulares, as pessoas não gostaram, todo mundo se manifestou contra. Aí você foi na live, né, lá reclamar que estava tomando porrada na live. Essa não é a democracia direta? O senhor não preconiza isso? Né? Não foi eleito pelas redes? Tem que ter compreensão. Afinal de contas, são essas mesmas redes que querem cobrar do governo e que fiscalizam o trabalho do governo e estão certíssimos. É para isso que serve a tecnologia. O cidadão não é trouxa, o eleitor não é mais trouxa e ele quer participar. E ele não quer ver o fato consumado. Então, se tem informação, aliás, informação que publicamos, o pessoal no início ficaram assim, é fake news, o escambau, fake news o cacete, está aí. O próprio presidente reconheceu que está estudando o assunto. Então, assim, e as pessoas estão se manifestando sim, contra, porque é preciso se manifestar antes de assinar. Depois que assinar o decreto, acabou. Então, assim, ponha a mão na consciência. Ouça os seus eleitores, ouça as pessoas que se manifestam, ouça o cidadão. Ele não está disposto a bancar conta de luz para a igreja. Então, assim, não reclame, né? Só quer elogio. Não é isso. É igual aí, a gente também, quando critica, vem a opção de gente chamar a gente de fake news, já estou sendo chamado de petista, de comunista, de new left. É o escambau. Olha aí a trajetória, olha tudo que a gente fez. Tem gente aí que não era nada na fila do pão e está aí se arvorando de autoridade. Vamos ter humildade, pé no chão e tocar esse negócio para frente. E medidas assim precisam ser criticadas e combatidas sim. E isso não quer dizer que se esteja querendo derrubar o governo, que o governo não dê certo. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Olha, eu digo para vocês estão aí para provar. As pessoas, o cidadão não quer crise de novo, tá certo? O pessoal quer que dê certo, que as coisas funcionem, mas quer o contribuinte, o pagador de imposto, quer ser ouvido e quer ser contemplado com as políticas públicas. Não adianta ficar fazendo política pública para setorizado. É isso que vai desvirtuando a democracia. Só tem direito quem se organiza e tem dinheiro para fazer pressão, seja no Congresso, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja nas agências reguladoras, seja em tudo. E isso aqui está errado. O cidadão comum que não tem tempo para se organizar, para se manifestar, fica aí ao relento. Agora, pelo menos tem as redes sociais para dizer, não, olha, eu não concordo com isso. Não concordo com a nomeação, com indicação de AGU para STF, de ministro que não tem 3 anos de OAB para STF. As pessoas não são trouxas, elas percebem o que está errado e percebem também quando o político promete e não cumpre. O eleitor só precisa agora amadurecer e entender que não adianta eleger presidente apenas, tem que eleger Congresso. E eu falava isso todo dia na campanha. Olhem para o Congresso, igual agora este ano. Tem que eleger prefeito e vereador. Olha a responsabilidade. É só vereador. Não, cacete, não é só vereador. É só um prefeitinho. Não é. Mesmo que a sua cidade seja uma cidade pequena, entenda, você que está me ouvindo, entenda. Pense a sua eleição como se você fosse morador de São Paulo, de uma metrópole, de uma capital grande. Por quê? Porque é o prefeito que você vai escolher que vai cuidar da sua cidade nos próximos 4 anos, assim como os vereadores. Eles é que vão estar controlando a situação. Então, assim, se mobilizem desde já, pressionem. Né? Vamos lá. Boa notícia. O boletim macrofiscal lá do Ministério da Economia elevou de 2,32 para 2,4 a projeção de crescimento econômico para 2020. Claro que a inflação também subiu um pouquinho, mas vamos lá. De ponto percentual a ponto percentual, a coisa vai melhorando.
E falando em economia, nós acompanhamos a coletiva do secretário especial de desestatização, vocês já ouviram falar dele, é o Salim Matar. Ele anunciou hoje que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para acelerar as privatizações, uma espécie de fast track, né? Justamente para poder desinvestir das estatais, né? Poder privatizar. A meta do Salim é arrecadar 150 bilhões em ativos até o fim do ano com essas privatizações. Começa pelo Correio, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver meme de privatização do Correio. Se livre do Correio. Veio falar até de um banco que a gente investiu, que a Caixa investiu na década de 70. Está lá pendurado, o banco nem existe mais, lá na Venezuela, gente. Olha como a gente precisa tomar o controle da política, do Estado. Lembre-se, a política não é algo alheio à sua profissão. A política ela faz parte, ela está na base da cidadania. Então exerça a sua cidadania, se envolva na política, se informe, vem aqui, entendeu? Eu não estou aqui para fazer cabeça de ninguém, não. Diferente de muitos que estão por aí, blogueiros, jornalistas, eu não quero convencer você de nada. Eu estou aqui dando informação para você, você forme a sua opinião como você quiser. Ouça os outros, não acredite em mim, tá? Não acredite em mim, tá? Bom, tivemos também na coletiva do Rogério Marinho, que falou do INSS que está tudo parado. Nós temos, inclusive, vários dias recebendo aí queixas, o pessoal que quer se aposentar não consegue. Para vocês terem uma ideia, tem, olha só, 1.300.000 pedidos de aposentadoria parados há 45 dias, tá? E aí o Rogério Marinho anunciou que o governo vai publicar um decreto para recrutar 7.000 militares da reserva para atuarem aí, tentar desafogar o INSS. Os militares vão ter um acréscimo salarial de 30%. Vão gastar, para vocês terem uma ideia aqui, ó, o recrutamento vai custar 14 milhões e meio por mês. E eles acham, o Marinho acha que em 6 meses está resolvida a situação. Bom, não explicou por que se chegou nessa situação, porque a precarização, onde estão os funcionários do INSS, por que tudo parou, né? E vamos ver se esse negócio de recrutamento vai dar certo, né? Porque também, enfim, agora é a medida. Eu queria entender por que não se usa a tecnologia para agilizar esses processos de aposentadoria. Olha, é um absurdo. É um absurdo. Tem aí professor tentando se aposentar, aí exigem que o professor veja quantos dias ele trabalhou em cada escola ao longo da vida. Quer dizer, o cara não contribui, não está pagando, cadê o registro disso? Está perdido? Isso não pode acontecer. Isso é uma desgraça. Um país assim não tem controle, não tem memória dos seus próprios cidadãos, dos processos dos seus cidadãos. Eu sei que eu nunca vou me aposentar na minha vida, mas assim, é tudo desorganizado, é uma bagunça geral. Bom, Bolsonaro, como previsto, anunciou o aumento lá do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. E para finalizar o nosso noticiário aqui, nacional, tivemos aqui também, publicamos um levantamento exclusivo, mostrando que o STF, nosso querido STF, gastou com diárias ao longo de 2019 2,7 milhões de reais. É um aumento de 33,8% em relação a 2018, ou seja, a gestão do Dias Toffoli gastou mais de 30%, né? A mais, aumentou em mais de 30% o gasto com viagens, reembolsos de diárias e viagens. 2,5 milhões por reembolsos de viagem, 500 mil por deslocamentos ao exterior. O Dias Toffoli recebeu 61,7 mil entre diárias por viagem no Brasil e no exterior. 20 mil desembolsados pelo tribunal, pelo STF, pela visita oficial a Israel. Por outras 3 viagens, entre agosto e outubro, ele foi recompensado em 30,9 mil reais. Bom, 2,7 milhões para você bancar, então, o turismo. Eu não sei para que viajar, o que ministro tem que fazer viajando? Ministro devia estar
concentrado nos seus processos. Ainda mais no STF que tem pilhas, milhares e milhares de processos. Tanto é que tem aí juízes auxiliares, tem uma equipe técnica enorme. O sujeito já tem férias, excesso de férias, ainda fica viajando no período normal, vai dar palestra, vai fazer não sei o quê, vai participar de encontro, o outro vai para Fernando de Noronha porque tem um encontro. Olha, gente, não dá. Mas olha, uma coisa eu posso dizer para vocês, esse STF cabe direitinho com esse Brasil que está aí. Não é o Brasil que a gente quer, não é o Brasil que a gente imagina para os nossos filhos e netos, mas é perfeito para o Brasil que está aí. É consequência, aliás, né? E do noticiário internacional, só registrando aquele avião, o Boeing, né, 737 da Ucrânia, foi abatido em Teherã em 8 de janeiro, ele foi alvo de 2 mísseis iranianos, só que para registrar, corroborar, inclusive saíram vídeos de câmeras de segurança que confirmaram então o lançamento desses mísseis contra essa aeronave, uma tragédia, um absurdo. É preciso que tenha consequências práticas e os iranianos estão nas ruas para tentar buscar essa consequência. E também em consequência desse conflito, como eu já disse antes, né, nada é o que parece. Tivemos hoje mais 2 foguetes atingiram a base militar lá de Camp Taji, em Taji, no Iraque, a cerca de 20 quilômetros de Bagdá. Base, aliás, também utilizada pelos americanos, tá? Os foguetes caíram dentro do quartel e não há informações ainda sobre mortos e feridos e nem ninguém aí assumiu ainda a autoria. Mas vamos acompanhar porque essa situação, claro, ela permanece, o conflito é latente, né? As discussões continuam no cenário internacional, programa nuclear, sanções. Então, acompanhem o nosso noticiário. Agradeço sempre a audiência, deixem o seu like, compartilhem o vídeo. Se você não está recebendo a notificação, muita gente se queixou comigo, Cláudio, não estou recebendo a notificação do vídeo quando ele é publicado. Gente, vai lá, vê se o sininho está marcado, às vezes o YouTube desmarca. Né? Veja se você está me seguindo ainda no Twitter, acompanhe, fique ligado, estou sempre ative as notificações, porque sempre quando eu publico no YouTube, também publico no Twitter, e aí você vai estar recebendo, tá bom? Eu já praticamente não uso Facebook, né? Então me acompanha no Twitter que é melhor, tá bom? Um abraço, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Ufa, tchau!